a Torre de Babel, a ambição de Nimrod. Depois do dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente. Os descendentes de Noé se espalharam, e em poucas gerações, já havia muitas famílias crescendo. Naquele tempo, todos falavam a mesma língua. Não havia diferença de idiomas. Não havia barreiras de comunicação. Quando alguém falava, todos entendiam perfeitamente. Entre os descendentes de Noé, nasceu um homem que mudaria o rumo da história. Seu nome era Nimrod, filho de Cuc, neto de Cam e bisneto de Noé. A Bíblia o descreve como o primeiro poderoso na terra e um valente caçador diante do Senhor. Mas esses títulos não eram elogios. Nimrod era um homem de força bruta, violento e ambicioso. Seu próprio nome significava rebelião, ou vamos nos rebelar. Nimrod não era apenas um caçador de animais. Ele era um caçador de homens, um conquistador que usava sua força para dominar os outros. Ele não tinha o coração de um pastor que cuida do rebanho, mas sim de um predador que subjuga suas vítimas. E o pior, ele deliberadamente se afastava de Deus, ensinando as pessoas a confiarem em sua própria força, ao invés de confiar no Criador. Ele fundou um reino poderoso na terra de Sinar, região da Mesopotâmia. Suas cidades principais eram Babel, Ereque, Acade e Calné. Mais tarde, expandiu seu domínio para a Síria, construindo cidades como Nínive. Era um império crescente, centralizado, forte, e Nimrod estava no comando de tudo, governando com mão de ferro. À medida que as pessoas migravam, encontraram uma planície vasta e fértil na terra de Sinar. O lugar era perfeito. Solo rico, rios para água, espaço abundante. As famílias decidiram se estabelecer ali. Logo se formou uma grande comunidade, e Nimrod se tornou seu líder absoluto. Ele não queria apenas governar uma cidade. Queria construir um império que durasse para sempre, que fizesse seu nome ser lembrado por todas as gerações. Com o tempo, o orgulho começou a crescer no coração do povo. Tinham tecnologia nova. Descobriram como fazer tijolos de barro e quaimelós no fogo, até ficarem duros como pedra. Usavam betume como argamassa. Com isso, podiam construir estruturas enormes, maiores do que qualquer coisa feita antes. Os líderes se reuniram e disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade e uma torre tão alta que seu topo chegue até o céu. E assim não seremos espalhados pela face de toda a terra. Era um projeto impressionante, mas os motivos eram completamente errados. Primeiro, eles queriam fazer um nome para si mesmos. Queriam ser lembrados, admirados, temidos. Queriam que as gerações futuras olhassem para aquela torre e dissessem: vejam o que nossos antepassados conseguiram. Eles eram poderosos. Era puro orgulho. Uma tentativa de alcançar glória que pertence somente a Deus. Segundo, eles queriam evitar ser espalhados pela terra. Mas isso ia diretamente contra a ordem que Deus havia dado a Noé. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus queria que a humanidade se espalhasse, ocupasse toda a terra, explorasse todas as regiões. Mas Nimrod e seu povo queriam ficar juntos em um só lugar, construir um império centralizado, manter todo o poder concentrado em suas mãos. Havia também outro motivo secreto. Segundo tradições antigas, Nimrod queria se vingar de Deus. Ele temia que Deus pudesse enviar outro dilúvio. Então planejava construir uma torre tão alta que as águas nunca alcançariam. Era uma rebelião descarada contra o Criador. Uma demonstração de que não confiavam na promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. A construção começou com grande entusiasmo. Milhares de pessoas trabalhavam juntas sob o comando de Nimrod. Uns faziam os tijolos, outros os transportavam, outros os empilhavam com betume. A torre começou a subir, cada vez mais alta. Um andar, depois outro, depois mais outro. Ela se erguia imponente sobre a planície, visível de longas distâncias. As pessoas trabalhavam cantando, orgulhosas de sua obra. Nimrod caminhava entre elas, incentivando,
comandando, fazendo todos acreditarem que estavam construindo algo que os tornaria iguais aos deuses. Ele ensinava que não precisavam de Deus, que sua própria força era suficiente, que juntos poderiam alcançar qualquer coisa. A torre subia dia após dia, mas lá do céu, Deus observava tudo. Ele viu não apenas a torre física sendo construída, mas também o orgulho crescendo nos corações humanos. Ele viu a rebeldia, a recusa em obedecer seus mandamentos, a tentativa de criar um monumento à grandeza humana, em vez de adorar a grandeza divina. E Deus decidiu que era hora de intervenção divina. A confusão das línguas. A torre subia cada vez mais alta, dominando a paisagem da planície de Sinar. Tijolo sobre tijolo, andar sobre andar. A estrutura crescia imponente sob o comando de Nimrod. Ele caminhava entre os trabalhadores com orgulho estampado no rosto, observando sua obra-prima tomar forma. As pessoas cantavam enquanto trabalhavam, celebrando o poder humano, acreditando que finalmente haviam encontrado uma forma de se tornarem grandes sem precisar de Deus. Nimrod subia frequentemente até o topo da torre em construção. De lá ele olhava para baixo e via seu reino se estendendo em todas as direções. Via as cidades que havia fundado, os campos cultivados, as multidões que o seguiam, e seu coração se enchia ainda mais de orgulho. Ele pensava: estamos provando que somos poderosos. Não precisamos temer a Deus. Não precisamos nos espalhar pela terra como Ele ordenou. Podemos fazer o que quisermos. A unidade da língua tornava tudo possível. Quando Nimrod dava uma ordem, todos entendiam perfeitamente. Quando os engenheiros planejavam a próxima etapa da construção, todos os trabalhadores compreendiam exatamente o que fazer. Não havia confusão. Não havia mal-entendidos. A comunicação perfeita permitia que realizassem projetos cada vez mais ambiciosos. Mas lá do céu Deus observava tudo com tristeza e preocupação. Ele via não apenas a torre física, mas também o estado dos corações humanos. Via o orgulho, a rebeldia, a arrogância. Via que estavam se afastando dele, confiando em sua própria força, adorando suas próprias conquistas, em vez de adorar o Criador. Então, a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Era uma forma de dizer que Deus prestou atenção especial ao que estava acontecendo, que Ele decidiu intervir pessoalmente. O Criador do universo, que tudo vê de seu trono celestial, desceu para examinar de perto a rebelião humana. Deus avaliou a situação com sabedoria perfeita. Ele disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus reconheceu o poder imenso que a humanidade tinha quando unida por uma só língua e um só propósito. Se eles conseguissem terminar aquela torre, o que tentariam fazer em seguida? Construir um caminho até o céu, tentar invadir o próprio trono de Deus, declarar-se deuses? O orgulho humano não tinha limites. Se não fosse detido agora, levaria a consequências ainda piores. Então, Deus tomou uma decisão. Ele disse: vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Era interessante que Deus usasse o plural desçamos, possivelmente referindo-se a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tomando uma decisão em conselho divino. E então aconteceu o julgamento. De repente, enquanto as pessoas trabalhavam normalmente naquela manhã, algo extraordinário começou a ocorrer. Quando um homem falava com outro, as palavras que saíam de sua boca eram completamente incompreensíveis. Me passe mais tijolos, gritava um trabalhador, mas o outro ouvia sons estranhos, palavras que nunca havia escutado antes, que não faziam sentido algum. A confusão foi instantânea e total. Um supervisor tentava dar instruções à sua equipe, mas ninguém o entendia. Os trabalhadores começaram a falar entre si em pânico, mas cada um falava uma língua diferente. Grupos inteiros de pessoas de repente
Não conseguiam mais se comunicar uns com os outros. Era como se o mundo tivesse enlouquecido. Nirod, do alto da torre, via o caos se espalhando. Ele gritava ordens, mas apenas alguns o entendiam. Ele tentava reunir as pessoas, restaurar a ordem, mas era impossível. A ferramenta mais poderosa, que tinha menos a comunicação perfeita, menos havia sido tirada deles. Sua língua comum havia sido confundida, multiplicada em dezenas, talvez centenas de idiomas diferentes. As pessoas começaram naturalmente a se agrupar. Aqueles que ainda conseguiam se entender ficavam juntos. Famílias que falavam a mesma língua nova se reuniam, mas grupos diferentes não conseguiam mais trabalhar juntos. A construção da torre parou completamente. Era impossível coordenar o trabalho quando ninguém entendia o que os outros diziam. O orgulho de Niro se transformou em frustração e raiva. Seu grande projeto, seu monumento à glória humana, estava paralisado. A torre ficaria inacabada. Um testemunho permanente não da grandeza humana, mas da soberania divina. O nome do lugar passou a ser chamado Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E então aconteceu exatamente o que eles tentavam evitar. Foram espalhados. Os grupos que falavam a mesma língua começaram a se separar, migrando para diferentes regiões. Não podiam mais viver todos juntos, se não conseguiam se comunicar. Assim, pela intervenção direta de Deus, a ordem original de Enteratera foi finalmente cumprida, mesmo que contra a vontade deles. A torre ficou ali, inacabada, se deteriorando lentamente com o passar dos séculos. Um lembrete permanente de que o orgulho humano sempre será humilhado diante de Deus. Por aqui, vai ter um novo vídeo todos os dias. Deixe uma curtida e se inscreva no canal, para não perder nada. Mande para uma pessoa que você ama e seja o canal de bênçãos em outras vidas.